Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 24 de janeiro, e antes eu começo a falar minha análise, minha visão, meus estudos do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então pelo dólar, setup das linhas, lembrando que hoje eu não estive no pregão, analisei foi tudo depois aqui. E setup das linhas hoje, tivemos um gap bem forte, e aí abriu no meio das duas linhas, nesse bloco 8 aqui. Chegou na região da linha inferior muito rápido, 9,1. Eu acho que não deve ter dado tempo para muitas pessoas aí de pensar alguma coisa. 9,1, e se tivesse dado tempo para fazer alguma coisa aqui, foi estopada. Foi estopada aqui 10,13. Não demorou uma eternidade aqui para ver se estopava, se andava, 1 hora praticamente aqui. E aí quando buscou a linha de novo, essa outra tentativa praticamente pagou a metade do movimento, mas não teve tempo de cravar o ao final, porque o dólar ficou bem travado durante boa parte do dia. Então foram um toque muito rápido aqui, 9,1, que foi estopado, o segundo toque até pelo menos andou. Já em relação à regra de coloração do dólar, a gente teve aqui a primeira cor que a gente não faz nada, que é essa venda. Então ficou boa parte no movimento vendedor, até que meio-dia e 50 mais ou menos trocou para compra, mas foi estopado. Venda estopou e só por fim aqui, quase 3 horas da tarde, andou alguns pontos em relação ao renco na cor da compra. Já em relação ao índice, o índice foi mais interessante. O índice aqui a gente teve o gap de alta. A primeira cor a gente não faz nada, que é compra. E quando mudou de cor, foi bem interessante esse movimento aqui, com a abertura do norte-americano. Pagou uns 800 pontos. A compra estopou, mas tinha aqui região para travar esse preço, era 61 VWAP, então essa compra não estava interessante. E aí, de novo, a venda pagou muito bem aqui, uns 940 pontos mais ou menos, até fechar aqui em região de cor vendedora sem mudar de novo para cor compradora. Então teve poucos ruídos hoje. Essa é a parte mais interessante do renko, quando tem poucos ruídos. Quando tem muito já é mais complicado. Em relação ao gráfico temporal de candle, 5 minutos dólar, o que a gente teve aqui? Eu comentei ontem que a gente tinha possíveis regiões de trava. Ontem fechou formando tipo uma figura, funilando. Já rompeu direto essa figura aqui, vou até tirar. Opa, vou nem tirar, deixa eu ver se... Não, tá bom. Tirando. E eu marquei essas linhas aqui com possíveis travas. E essa última aqui embaixo, que era essa região aqui. Nem imaginei que talvez o preço chegasse nessa parte aqui de baixo. E chegou praticamente. Então o primeiro candle já foi para romper, pegar um pouco da liquidez desse movimento aqui. Uma região interessante, até aqui de trás. O primeiro candle foi de força, inclusive rompeu a mínima desse dia aqui, dia 22, que teve aquela tendência forte de alta, então quebrou a tendência de alta que a gente teve no dólar. O primeiro candle foi de força vendedora. O gap de continuidade abriu de forma esticada, canal de Keltner, tá? Canal de Keltner. Pensar que em reversão tem que preencher alguns critérios, então teria que ser a partir de 9,10, então a partir desse candle 13 para frente, mas não teve nada que ia ser feito, praticamente travado. Setup da VWAP, o meu setup é para buscar 200, eu não vou operar a favor da VWAP no movimento esticado. E aí o preço acabou indo, renovou fundo de novo. Se eu marcar a projeção do primeiro candle para baixo, nem cravou o primeiro alvo, então estava bem esticado mesmo, o primeiro candle foi grande aqui, uma margem de quase 17 pontos. Chegou nessa região aqui, que eu posso considerar que o que mais respeitou mesmo foi aquela linha que eu coloquei aqui atrás, praticamente essa região de suporte forte. Nada de reversão, estava caindo quase que em deriva, meio estranho. Movimento aqui, inclusive esse 12, não vejo como gatilho de venda pela região que está de Keltner, afastamento da média de 20, tá? LS acabou de desativar. O preço até foi, mas não teria cravado nem alvo dessa possível imaginária operação aqui no candle 12. Voltou para o back agressivo, na média de 9, não faço venda aqui. Testou a 20, 20 não conseguiu reagir, passou para cima dela, quebrou a média de 20, quebrou para baixo. O preço ficou em torno da região do fundo, nada a ser feito, olha o tanto de candle praticamente sem reagir. E já tinha passado a abertura do à vista local, não tinha feito nada o preço aqui. E aí chegou a abertura do norte-americano mais ou menos aqui, teve uma reação de força altista, confirmando pra gente um fundo duplo aqui.
média de 9,20 sem tendência, não vejo nada a ser feito. Passou para cima dela. Se a pessoa enxergasse que a 9,20 estava em tendência e poderia pensar em compra aqui por pullback, olha esse tamanho desse candle 34 para pensar em compra que está na cara da média de 50, sem risco retorno para topo. Então não é gatilho. Pensar em setup da 50 poderia? Até chegou de forma esticada, poderia ser, mas o gatilho tanto pelo 2 quanto pelo 5 foram enormes aqui, com stop caro e sem risco retorno para 20, estava na cara da 20. Nada a ser feito. Faço o back de novo. Vou entrar no 36. Está começando trap zone. Se eu colocar stop aqui, a gente tem aqui sem risco retorno para 50, que está funilando cada vez mais o preço. E eu vejo força da 50. Olha como que a 50 reagiu forte. O preço voltou, tentou romper a 50, testou quase região aqui de pavio do primeiro candle, voltou, testa a 20. Vou entrar no 45. 45 pullback agressivo, em média de 50, tentando romper ou deixar o preço travado. Fica subindo de forma bem lenta, testando muitas médias e acaba quebrando a média para baixo. E aqui para frente, nada a ser feito, 9, 20, 50 sem tendência, praticamente lateral. E aí, por algum motivo, não sei o que, 15,35 de repente teve uma força compradora que já rompeu a média 80, que era o primeiro toque. Parece que o preço acumulou para poder, conseguir romper máxima. E aí esse candle aqui testa a região de máxima do dia. O preço faz um pullback meio de lado para uma pré-tendência. Pensar em gatilho pelo 2 aqui, não tivemos. Esse aqui é o primeiro critério. Quando teve aqui, foi um candle com muita rejeição, que nem foi acionado. E aí, pelos 5 minutos, infelizmente, se fosse pensar em entrar, stop tem sido 84, porque o candle ele fechou praticamente longe da média de 9 e não tem risco retorno para 200. E também eu tinha que considerar Fibogap aqui. Fibogap estava na cara de 61 de Fibogap. E aí o preço cravou exatamente 61 e deixou o LS ativo. Nós já temos todos os critérios aqui preenchidos. Tem confluência para pensar em reversão. Travou em 61. Próximo da média de 200, possível gatilho de reversão, temos que ver o que? Questão agora do risco retorno, que infelizmente na hora que fechou o candle, não tinha risco retorno para a média de 9, mas tinha confluências. E aí o preço acabou corrigindo, foi na 20, bem agressivo, não entro na compra. Passou por baixo da 9 da 20, nada a ser feito aqui, emboladas, passou para cima de novo e finalizou praticamente o dia com aquela característica bem comum do dólar de ter gap entre candles, baixo volume, péssimo aqui, tendo um dia no geral bem travado. Se eu for desenhar aqui o que aconteceu no dia, praticamente o gap estava muito forte, fez um fundo duplo, travado, acumulou para tentar romper máxima do dia, rompeu. Tinha Fibogap aqui para travar, porque a gente está operando. Imagina comprar aqui, a força principal do dia é o gap. E aí finalizou praticamente assim, com uma LT aqui praticamente. Posso considerar uma LT aqui também, como se fosse um grande canal que futuramente pode ser uma bandeira de baixa, considerando o gap ser de baixa. Caixotinha aqui no meio e no final não vi nada ser feito hoje no dólar, gráfica de candles. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, o índice que a gente teve aqui, relembrando ontem a gente teve movimento de canal. Falei que um dos tipos de gap que poderia ter era um gap famoso por ser gap de exaustão do canal. E aí abre em alta, forte, e o preço tende a voltar para o canal. Mas tinha que ver a questão das ações, e tudo mais, se ia ser um dia realmente de alta, se não ia ser. Mas enfim, depois eu junto com o macroeconomia vou falar que tinha motivo para realmente o gap ser de alta, fatores externos. O primeiro candle foi de alta, estava em Keltner, esticado. Se for ver aqui questão de ondas de Elliott, depois eu tenho que olhar em tempo gráfico maior, mas o que eu queria mesmo mostrar aqui, essa região dessa resistência, foi onde exatamente o primeiro candle travou.
uma região forte. E próximo de 130 mil de novo. O preço está voltando para a região da casa dos 130 mil. Só que não conseguiu passar de primeira, igual os R$ 5 do dólar, não passou de primeira. Posso pensar em reversão? Tem que ser a partir do terceiro candle. O terceiro candle para frente está muito próximo do fundo, então eu perco o risco-retorno, que o stop vai ser lá na máxima. E aí fica andando de lado, uma eternidade aqui. Chega 9,40, gatilho? Não, não é gatilho pelos critérios de VWAP, questão de estar longe, da 20, canal de Keltner, praticamente sem tendência, olha o movimento de força vendedora em um candle só de compra. E aí o preço acabou subindo, mas nem chegou a testar a máxima e engolfo. Alguma coisa a ser feita? Não, só vejo que a média 9 está talvez fraca, mas o preço também não está caindo nem subindo. Está dentro do primeiro candle do dia. E aí volta, 9 nem consegue cruzar VWAP. Quebra o fundo. Opa, será que vai cair agora? Será que vai cair? E aí a gente poderia esperar talvez um pullback abaixo da 20 e pensar em vendas, só que nem deu esse pullback, simplesmente o preço travou em Fibogap. Travou em Fibogap aqui, 50%. Voltou rápido, então possivelmente poderia ser um falso rompimento da pequena lateralidade do dia. Testou a região dessa última maximazinha aqui, sem dar sequência na 9 na 20, e aí quando chegou a abertura do norte-americano, nesse candle 30, aí foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo, rompeu o mínimo do dia, cravou a região da média de 50 com Fibogap. Pensar aqui em setup da média de 50 eu posso? Posso, não teve gatilho pelo 2, pelo 5 teve, não foi acionado, então passo para frente. Formou aqui praticamente uma barra ignorada, foi lá na média de 80. Posso pensar em setup do 80? Também posso. Teve gatilho pelo 2? Não foi acionado e nem teria risco retorno. E o 5 nem foi bem um gatilho, mas também não foi acionado. Aí passo para frente, deixo o preço rolar. Caiu mais, o LS começou a ativar, foi nessa região desse fundo. O preço cravou exatamente ajuste. Detalhe que eu achei bem estranho, porque o ajuste fechou realmente na região do fechamento. Deixa eu ver se tá tudo... Não, peraí, tem coisa errada aqui. Achei que tinha algo errado, porque dois dias coincidentemente fechando o ajuste no fechamento, tipo esse aqui e esse aqui, achei que eu tivesse configurado errado aqui o ajuste. Não, mas tá certo mesmo. O preço caiu, cravou o ajuste. Aqui também fechamento de gap. E se eu for marcar o primeiro candle para baixo, era a região de 161. Poderia caçar a reversão aqui? Até poderia. Teve gatilho? Vamos ver pelo 2. Tivemos essa possibilidade aqui, quase um 2, 3 de compra que foi acionado. Todas as possibilidades, infelizmente, seriam estopadas. Essa aqui não foi acionada, pelo menos pelo 5. Mas se fosse entrar pelo 2, tudo estopado. Eu não sei, por não ter participado do pregão hoje, se tinha algo no fluxo. O Dudu estava mandando alguns prints, possivelmente tinha alguma coisa bem estranha rolando, para talvez ficar ruim essa reversão aqui. Não sei. Então, se alguém viu ao vivo algo acontecendo, se tinha alguma notícia relevante acontecendo na hora e estava ruim para reversão, depois comente comigo. Mas possibilidades gráficas tinha sim que foram estopadas. E aí o preço acabou tendo um movimento bem forte aqui, que foi um rompimento da média de 9 falso, voltou, não vou caçar venda aqui, tem que preencher alguns critérios. Quando preenche, dá os 50, só que o 50 já está rompendo esse último fundo, praticamente. E aí nós estamos na cara da média de 200. Não tem risco retorno para ela, faço nada. Tem sem risco retorno. Quase testa 200, volta. E aí praticamente passa por cima da média de 9. Dá pullback aqui, quando deu, tá abaixo da média de 20. Quebrou a média de 20. Quebrou. Voltou para cima, voltou para baixo. Aqui formou como se fosse uma lateralidade mesmo. E aí simplesmente o preço passa para cima, não tem a média de 50 forte, nem 80. E trava aqui na região da VWAP. Esse foi o movimento que eu falei que quando trocou de compra lá no Renko, não estava interessante, porque o preço estava subindo de forma esticada com candle de rejeição. Formou aqui quase um candle de exaustão em região de VWAP, primeiro toque depois de um tempo, e retração do dia, 50%. Travou nessa região aqui e o preço voltou forte, meio que acumulou para poder romper a média de 200. E aí rompeu reto, começou o LS ativar aqui nessa região também. Aqui não tinha confluência para pensar em reversão. Se eu marcar a projeção desse movimento de espelhamento, né, jogar para baixo, região de 100% aqui, com 0,5% de baixa e marcando retração do topo com o fundo,
tínhamos aqui a região de 50% de retração, confluências aqui. Aqui embaixo poderia ter possibilidade de reversão, aqui em cima não tinha. E aí, quem é do gatilho? Pelo 5 teve, pelo 2 não teve, então seria mais pelo 5 aqui no 89, que também acabou sendo estopado por poucos pontos. Mas deixa eu ver se tinha risco retorno aqui. Tinha risco retorno. Teria sido estopado. A hora estava ok ainda, 4 horas da tarde. Eu acho que nessa hora aqui começou a sair uma notícia em relação a Vale. Não sei se realmente foi nessa hora. Por isso está puxando muito para baixo. Depois eu vou falar que notícia que é essa. E aí o preço voltou para o BR agressivo. Pensar aqui em gatilho, por exemplo, 89 gatilhos. A gente teve uma defesa forte nesse fundo. Não tem risco retorno para fundo. Exatamente esse fundo travou. Faço o back de novo. Gatilho, tá testando muitas médias aqui, já começou a ficar meio estranho esse movimento. E aí volta, quebra a média 20, já era quase fim do pregão e finaliza aqui formando como se fosse um canalzinho de baixa. Então a gente teve uma sequência vendedora nessa queda. A gente teve uma mini lateralidade lá em cima, que eu esqueci de marcar. Então, uma mini lateralidade, a sequência rompendo essa mini lateralidade, nova lateralidade, um rompimento falso, consequência vendedora e finalmente um canalzinho aqui. Como ondas de Elliott no dia, a gente teve ondas de Elliott no próprio dia, vamos ver aqui, onda 1, 2, 3, não teve a 4, então não teve 5 ondas aqui, mas estava preenchendo as tendências bonitinhas depois, né, porque no início do dia estava tudo péssimo. Mas eu também, assim, não sei se na hora eu veria alguma coisa ao vivo como gatilho, mas olhando agora, eu não sei se essas possíveis reversões tinha alguma coisa ao vivo acontecendo que impedisse a operação. A respeito da economia hoje, antes do pregão, o mercado estava bem bonitinho lá fora. Assim, algumas coisas, né? Índices asiáticos em alta, forte, inclusive Hang Seng da China, tá? E Hang Seng estava subindo mais de 3%, fechou quase 3,5%. Por quê? Pela questão daquela notícia que eu falei ontem, de incentivo. O governo quer meio que incentivar, estimular mesmo a economia, com trilhões de, sei lá, da moeda deles, e convertido em dólares dá alguns 200, quase 300 bilhões de dólares. Então é muita coisa. Isso é interessante. Favoreceu o minério de ferro a subir também. Então a gente poderia ver a Vale realmente subindo forte hoje, como ela estava no início do dia. Fechou até em alta, então ok para Vale, movimento positivo. Os índices europeus estavam em alta também, mais uma coisa aqui favorável. Aí, petróleo estava em alta também, ótimo, para ter talvez um dia de alta no índice, queda do dólar. Aí começa, DXY, pelo menos também a favor, estava caindo, muito correlacionado pela questão desse anúncio na China, porque a moeda do dólar desvalorizou por esse cenário lá, que a China é um dos maiores países praticamente de economia aí no mundo, e esse estímulo acaba favorecendo a moeda deles, e comparando com o dólar acabou desvalorizando. E aí puxaria muito o dólar aqui também. Então, todo o cenário por enquanto ok. S&P em leve alta, concordando com tudo aqui, e aí começa o BO, que foi juros americanos estavam subindo forte. Isso aqui é preocupante porque a gente tem um índice que é muito afetado pelo movimento dos juros americanos lá. Principalmente nesse cenário atual, vai reduzir em março, maio, sei lá quando, os juros nos Estados Unidos, e esses juros estavam realmente subindo. E aí, quando teve a abertura do pregão, a gente teve a precificação do exterior, que é movimento de alta, e movimento de queda do dólar, só que abriu muito esticado. E aí o preço começou a ficar travado. Teve a abertura do à vista brasileiro aqui, nessa região aqui, que foi o candle que rompeu a mínima e fez esse rompimento falso. Como que as ações abriram? Praticamente as ações FNC, Vale e Petro, nos primeiros movimentos, a primeira hora do dia, até então 11h30, foi aqui, nessa barra, as 13 estavam subindo. Ah, mas por que o índice não conseguiu subir mais? Porque a gente tem que pensar que o gap já deixou o índice alto aqui, já estava praticamente quase 0,70. A gente tem que considerar com gap, não é considerar a partir da abertura do à vista o que vai fazer para cima. O gap do futuro já está precificado, boa parte do movimento. E aí ficou travado, só que veio 11h30 e com o movimento impulsionado pelo fluxo do gringo, e a FNC começou a cair,
Petro começou a cair, então elas abriram em alta e reverteu tudo, inclusive elas fecharam em baixa. Só a Vale sustentando. Só que a FNC é muito forte. Então a Vale precisava realmente segurar as pontas, porque ainda tinha a Petro contra ela. E aí a Vale não conseguiu segurar as pontas hoje, ainda mais que durante o dia a Vale também chegou a corrigir. Então olhando aqui, olha o que a Vale estava fazendo. Vamos puxar para cá. Abriu em alta e estava corrigindo depois. Praticamente chegou no patamar aqui do fechamento de quase 2% e fechou em 1%. Então ela teve uma correção de 1% durante o dia. Petro, olha o que aconteceu aqui. Alta na primeira hora. A gente teve um movimento aqui chegando a quase 0,70, mas teve um topo até maior. Mas depois devolveu tudo, fechando com quase 0,80 de queda. Movimento até forte, que anula boa parte do movimento da Vale. E FNC também caiu. Então, na primeira hora foi movimento de alta. Chegou a quase 1% de alta, depois só devolveu o movimento e Vale não conseguiu segurar então. Então, um dos maiores motivos que a gente teve aqui foi a questão da Vale. E aí juntou o cenário lá fora. Nem pela questão de DXY ou pelo S&P, porque S&P teve um dia tranquilo. O DXY teve uma forte baixa hoje, sendo que no final do dia começou a corrigir essa sombra aqui. Essa correção ajudou o índice a cair. O S&P teve um movimento de alta e a correção no fim do dia ajudou também o índice a cair. Mas o maior problema foi realmente os juros americanos futuros, que teve um dia de alta forte de novo, que também ajudou o índice a cair. Mas o dólar ficou travado. Por que o dólar ficou travado? O dólar e índice praticamente fecharam em baixa. É difícil de operar dias assim, que não tem a correlação dos dois. Praticamente os dois fecharam. E dólar fechou, não conseguiu preencher o gap, não fechou em alta, mas o dólar, ele nem sempre vai ter essa correlação bonita realmente com o índice. Um sobe, outro cai. O dólar ele tem uma peculiaridade bem diferente. Ele tem alguns cálculos por trás, algumas bases bem diferentes do índice. O índice ele é mais ações, juros lá fora. O dólar ele tem cálculo do à vista, PETAX, como que o dólar lá fora na CMF movimentou de noite. Tem a questão de estar correlacionado muito com o movimento do S&P e com o movimento do DXY e juros americanos. Então, tudo ele é muito peculiar. Mas que bom que o dólar não chegou a subir, né? Pra gente é bom o movimento aqui. E tinha um cenário macro para ser um dia de queda. Mas demorou, né? Para ser um dia de queda. Ontem acabou sendo. Hoje foi, mas depois começou a corrigir de forma muito lenta. Os compradores estavam bem fracos aqui hoje, claramente. Porque para cair foi rápido, para subir aqui foi uma eternidade. E aí durante o dia a gente teve notícias. E notícias também movimentam muito o dólar. A gente teve aqui PMI industrial, o PMI de setor de serviços, e os dois vieram positivo. E era 11,45, um dos fatores também para o índice cair. E o dólar tá tudo bem, porque ele não reagiu muito. Vamos ver 11,45 aqui. 11,35, aqui foi a notícia. Ó. Esse movimento aqui, que depois também teve volatilidade aqui, mas não conseguiu romper máxima. Esse movimento aqui, a primeira interpretação que a gente tem, eu falei ontem que qualquer valor muito diferente seria estranho, né? Um movimento ruim, possivelmente, ou até bom. Nesse caso é ruim, porque o patamar de 50 aqui, ele estava abaixo no setor industrial e estava acima no setor de serviço. Só que agora, o patamar de 50 voltou para o setor industrial, ou seja, está aquecido de novo. Subiu para cima, óbvio, subiu para cima, mas estava 47,9 e foi para 50, é muita coisa, muita coisa. E aqui nós tivemos setor de serviço também, estava 51, foi para 52,9. Isso é muita coisa, isso aqui só precifica que os juros não vai cair em março. Inclusive, se eu for ver as apostas aqui, totalmente reduziu, não tem muitas apostas para março, já deixaram o pessoal de acreditar aqui. E aí depois a gente teve estoque de petróleo bruto, que veio bem abaixo do esperado, pela questão do inverno, afeta as refinarias e tudo mais lá nos Estados Unidos. Então, teve que pegar dos estoques. Tipo assim, eu tenho um galpão guardando petróleo para caso de emergência. Mas eu não quero usar muitos desses estoques. Se eu estou usando estoque é porque alguma coisa está acontecendo no problema da fabricação do petróleo, da captação, etc.
Então, se veio muito abaixo do esperado, tem menos estoques, estava esperando aqui menos 2,150 milhões e veio bem abaixo. Isso quer dizer que eu utilizei muito do meu estoque. E a questão do inverno ajuda isso, né? Talvez algumas refinarias fecharam, petrolíferas, o inverno tá forte lá, e aí tem que usar do estoque. E se usar o estoque, pode ser que o preço do petróleo, não aconteceu isso hoje, não aconteceu tanto, pode ser que ele venha subir com essa questão de talvez a demanda aumentar um pouquinho aqui. Mas enfim, isso aqui é a discussão para os próximos dias para a gente ver o que vai acontecer. Não teve mais nada de notícia relevante hoje, só verificando aqui as apostas, reduziram de novo, tá? Menos de 50%, que vai reduzir em março. E está aumentando cada vez mais as apostas, que vai manter ainda. Agora, em relação a maio, as apostas estão aumentando aqui, mais de 50%, que vai reduzir em maio. Então, o mercado está precificando já essa ideia de reduzir em maio. Esses movimentos dos últimos dias foi essa tensão. Vai reduzir? Não vai? Não vai? Não vai? Já está precificando. Então, voltando aqui, o que mais hoje que aconteceu? O macro do índice a respeito das ondas de Elliott agora, vamos analisar aqui 60 minutos. Tivemos, né, as 5 ondas, sempre estou comentando isso. 1, 2, 3, 4, 5, fez aqui um movimento complexo formando um topo duplo de continuidade, fez 1, 2, 3, 4, 5, 5 ondas de tendência de baixa, agora é a fase de correção complexa, ou pode ser início de uma tendência de alta. Então a gente já teve, se for tendência de alta, começando, a gente já teve então pernada 1, a correção 3, 4, 5. Mas isso aqui pode ser talvez um movimento falso e vai formar ainda a ABC de correção. De qualquer forma, o movimento de queda hoje, que abriu em alta e devolveu, tá tudo bem, porque tá dentro da retração do movimento da última pernada de alta. Se romper o 61 aqui, aí já fica complicado essa tendência de alta se cumprir. Outra coisa também que eu comentei, que tinha formado um ocorre aqui, ombro, cabeça, ombro, rompeu, tá em região de troca de polaridade. Vamos ver como que vai reagir amanhã, porque em relação às médias, a 20 rompeu para cima, agora tá rompendo para baixo, pode ser rompimento falso, o IFR tá perfeito. Hoje, inclusive, o IFR ontem quase fechou em região de sobrecompra, mas hoje já abriu super esticado aqui, cravou esse topo, formando aqui quase um movimento em V, só que não conseguiu romper esse topozinho. E pode ser que venha formar um outro occoi também, tá? Se eu considerar, por exemplo, um ombro, cabeça, ombro, mas bem estranho esse aqui. Bem estranho porque a linha do pescoço vai ficar bem deformado. Mas tá ok, o movimento diário. Diário já não tá bom de ver, porque praticamente todos os candles de correção acabam sendo anulados depois, o movimento de queda tá muito forte ainda. O semanal do índice, ele segue ok, média de 9 tá aqui embaixo, deixa eu mostrar. Essa região aqui, o repique ainda serve nessa região, pode ter ainda um repiquezinho de alta. O Ibov, deixa eu ver o que tá fazendo diário. O backzinho na média de 9 para talvez voltar a cair. Isso não é legal. Deixa eu ver o diário aqui do índice. O back tá mais feio, mas o Ibov, que pullback bonito, né? Para voltar a cair. Que pullback bonito, com troca de polaridade desse oco que a gente teve aqui no Ibov. Caiu. Ai, ai, ai. Mas tomar cuidado mesmo ainda com aquela retração que eu marquei. Então, no gráfico oficial aqui, eu vou deixar. O que eu vou deixar? Eu vou deixar esse caixotinho marcado, porque você viu como troca de polaridade, travou bem o preço hoje. E vou deixar essa retração marcada aqui. Então, 61 vai ser extremamente importante. Possível trava. Nada mais, por enquanto, só isso. Aqui, VWAP, lembrando que a VWAP mensal está longe ainda do preço. E olha que hoje já, né, o movimento de alta aqui já ajudou bem o preço a ficar mais próximo da VWAP. Ontem fechou aqui, o gap aqui de uns 700 pontos ajudou bem a se aproximar da VWAP. Nos últimos dias tende a se aproximar da VWAP do mês. É isso. O índice, já o dólar. O dólar aqui, diário.
Comentei desse alargamento que o Vlad já estava falando, mas eu precisava de mais uma confirmação. Confirmou ontem, falei que poderia ter mais continuidade de baixa e voltar para o meio desse miolo aqui, porque o semanal ainda continua um viés de força vendedora para formar o oco. O diário aqui então, beleza, formou o PFR ontem, deu sequência ao movimento aqui, só que no gráfico oficial, agora que eu tenho que fazer, deixar essa linha aqui, essa linha eu não preciso, essa linha eu vou deixar, essa aqui também, e caso o preço venha cair mais, eu tenho essa daqui de baixo, que é desse gap que teve aqui nesse dia. Então, duas regiões de travas aqui, a gente tem uma trava de suporte e uma trava de resistência, sendo que a do suporte é bem mais forte. Dos 60 minutos, a gente está começando uma trap zone, a 20 está descendo, 200 está aqui, complicado. Está voltando para essa região de lateralidade toda. Aqui não tem praticamente tendência fácil de analisar, só rompendo as extremidades que fica mais fácil, então qualquer coisa fica muito difícil aqui. Movimentos ficam curtos, tanto é que a gente teve muita tendência nos últimos dias, porque estava em área de extremidades. Por exemplo, aqui nesse dia desse fundo com topo, 65 pontos. No dia seguinte foi rompimento falso, a queda 45. São regiões de extremidade. Aqui no fundo, por exemplo, quando chegou nesse fundo aqui, o preço subiu 50 pontos. Aí, o que está acontecendo agora? Estamos no meio da lateralidade de novo, não anda. Pernada de baixa, 25 pontos. Pernada de alta, 30. Não anda o preço. Em relação ao dia aqui, eu vou... Médias, praticamente é as 200 que estão fortes, mas está criando uma trap zone, dá 50 com 200. O preço aqui, se abrir amanhã nessa região, está em trap zone. Eu vou marcar um canal aqui de hoje, LT. Deixa eu arrumar aqui, ILT. Duas regiões importantes de possível trava. Então, aqui, recomendo que vocês tenham, vai que, né, fique nessa região amanhã ainda. A região do gap ainda tá segurando o preço. 61 travou, então vamos ver o gap amanhã se vai abrir, já rompendo a 200, que a 200 tá criando força de novo, ou se vai abrir abaixo, vai ficar dentro desse canalzinho. Possibilidade amanhã de ter, talvez, mais um dia de alta para a Vale, porque a Vale tá bem esticada no tempo gráfico maior, e a gente tem que ter confluência, né? Minério subindo e índice asiático também subindo. Só que hoje subiu 13,5% praticamente lá. Ontem também subiu, já foi quase 5% em 2 dias, eu acho. Então está esticado. Eu não vejo o gráfico praticamente de Hang Seng, mas se esse movimento esticado acabar sendo o dia de realização amanhã, a gente pode ver de novo a Vale corrigindo. Então, olhar sempre como está o índice asiático antes do pregão. Amanhã notícia já começa a ter, notícia interessante, quinta-feira. Nós temos algumas aqui no Brasil antes do pregão, então o gap já vai movimentar. Essa reunião do CMN não movimenta. Depois nós temos aqui é o BO, a semana praticamente aguardando isso aqui, ó, PIB dos Estados Unidos, e estão aguardando menos, tá? Aqui para o quarto trimestre do ano passado. Também tem pedidos iniciais, seguro-desemprego, estão esperando vir um pouco acima. Então, tem outra aqui também, aqui acima, núcleo de pedidos de bens duráveis. Então, são 3, mas o foco realmente vai ser essa aqui. O foco aqui, por exemplo, se o PIB vier acima ou abaixo, em relação a essa notícia, a interpretação ela é mais complexa. Porque o PIB vir acima, nem sempre quer dizer que vai reduzir juros, mais chance de reduzir talvez em março ou maio. Se vier, ou o contrário, vai reduzir só depois, porque o movimento mais alto é ruim e não vai reduzir juros agora. Porque isso aqui pode ser uma notícia até boa, porque mesmo com a questão dos juros altos, o PIB está conseguindo sobreviver. Então, depende muito da interpretação. Então, na hora, eu recomendo nem estar fazendo operação. Até a interpretação, o mercado reagir e a gente ver qual que é a possível direção, a gente acaba estopando no meio do caminho. Tem aqui também, meio-dia, não é de movimentar. Essa aqui também é fim do pregão. Então, vai girar em torno de 10h30, tá? 10h30 amanhã, quinta-feira. Fora isso, era só isso que eu tinha que ressaltar para hoje. E vamos esperar para ver como que vai ser amanhã.